em alguns estados brasileiros. Ele detalha o trabalho do governo e das empresas vinculadas para o restabelecimento dos serviços. Vamos acompanhar. De abundância nos nossos reservatórios. Todos sabem que nós utilizamos, inclusive, enquanto estávamos vertendo água em Itaipu e vertendo água em Furnas, usamos essa abundância para poder exportar energia hídrica para a Argentina e para o Uruguai. 516 milhões de reais foram utilizados para minimizar tarifas no Brasil. E eu, naquele momento, destaquei que, assim que terminasse o vertimento de Itaipu e de Furnas, nós suspenderíamos a possibilidade de exportação de energia hidráulica, exatamente para poder manter a segurança energética nacional como absolutamente imprescindível para que o bom planejamento do setor elétrico seja cumprido, como tem destacado o presidente Lula toda vez que tem a oportunidade de nos orientar nesse sentido. Portanto, o que aconteceu hoje, e aí é importante dizer que os dados técnicos serão passados no momento adequado. Eu acabei de sair da terceira reunião do dia com a ANS. Os dados técnicos serão passados nas próximas 48 horas. Mas o que aconteceu hoje é extremamente raro que aconteça. Por quê? Porque nós temos um sistema redundante, ou seja, nós trabalhamos num sistema N-1, é como se fosse num avião, dois sistemas hidráulicos, dois sistemas elétricos, duas turbinas. Para acontecer um evento dessa magnitude, nós temos que ter tido dois eventos concomitantes em linhas de transmissão de alta capacidade. Ou seja, é extremamente raro que aconteça o que aconteceu no episódio de hoje, mas que foi um fato e causou a interrupção na região norte e nordeste, e por uma contingência planejada da ONS, ela minimizou a carga das regiões sul, sudeste e centro-oeste para que não houvesse a interrupção total dessas regiões. Exatamente porque o evento aconteceu, um dos eventos já apontados pela ONS aconteceu no norte do Nordeste, mais precisamente na região do Ceará. O outro evento ainda não está detectado pela ONS. E 45 minutos depois, e mostrando a robustez do nosso sistema, nós já tínhamos restabelecido o Sul e o Sudeste e o Centro-Oeste. É claro que quando se restabelece a energia de alta tensão, a energia de baixa tensão de responsabilidade das distribuidoras, ela precisa de fazer adaptações nas suas estações, e, portanto, até chegar a energia do consumidor demora um pouco mais. Exatamente às 14h49, nós tivemos 100% do sistema restabelecido. Ou seja, de 8h29 até as 14h49, mesmo havendo essa grave, inesperada, desagradável ocorrência, o sistema estava completamente restabelecido, demonstrando que nós estamos trabalhando. Por isso eu destaquei a questão da segurança energética e da geração nossa hoje, porque para mostrar que esse evento é importante que os brasileiros entendam, diferentemente do evento de 2 anos atrás, onde que por falta de planejamento nós tivemos à beira de um colapso do setor energético brasileiro. Nós estávamos trabalhando na bandeira vermelha,
o sistema trabalhou na bandeira vermelha, foi necessário que se fizesse aquela contratação emergencial que vocês todos conhecem de térmicas no Brasil. Agora não. Há um planejamento, há segurança, há os nossos reservatórios, como eu disse, estão cheios. Então, o ocorrido hoje absolutamente nada tem a ver com o planejamento do sistema e a geração de energia. Mas é fundamental destacar que nós tivemos ocorrências logo no princípio desse ano, mais precisamente antes daqueles eventos ocorridos aqui na Esplanadas, que foram aqueles eventos nas linhas de transmissão conhecidos por todos. E naquele momento nós criamos, através de uma portaria 61 de 2023, um comitê de gestão de crise, que permite a criação de sala de situações. E foi exatamente o que aconteceu hoje. Poucos minutos depois do ocorrido, nós estabelecemos uma sala de situação com a participação da ANEEL, da ONS, da Secretaria Nacional de Energia e coordenada por nós todos os eventos e todas as necessidades para restabelecimento completo e total da energia elétrica do Brasil. As providências foram tomadas e agora toda a tranquilidade e normalidade volta para o bem de todas as brasileiras e brasileiros para o desenvolvimento do nosso país. Eu vou me colocar à disposição dos senhores e das senhoras. Eu sei que as perguntas são muitas, mas durante as respostas eu vou procurar esclarecer as providências que tomaremos a partir de agora, porque é claro que, diante de um ocorrido como esse, nós queremos ainda mais fortalecer o nosso planejamento para evitar quaisquer outros fatos supervenientes. Pessoal, a gente vai pegar o nome e o veículo e vai passar para vocês só para organizar, tá bom? Vamos começar com André Ancelli, da Jovem Pan. Onde está o André? Oi, ministro, boa tarde. Aqui no fundo, ó. Oi. Boa tarde, ministro. A primeira-dama Janja acabou relacionando em uma postagem no Twitter a privatização da Eletrobras com esse apagão. Existe alguma relação nesse sentido? E gostaria que o senhor comentasse também a renúncia do presidente ontem, se tem algum sentido, se faz algum sentido, se tem alguma relação com o que ocorreu hoje. Primeiro, todos conhecem a minha posição com relação à privatização. Um setor estratégico para a segurança do país, inclusive para a segurança alimentar, para a segurança energética, como o setor elétrico de um país, em especial com a dimensão territorial que é o Brasil, na minha visão, não deveria ser privatizado. Deveria ter uma função estatal. Portanto, a minha posição é de que a privatização da Eletrobras fez muito mal, em especial no modelo que ela socorreu, ela fez sim mal ao sistema. A Eletrobras era o braço operacional do setor elétrico brasileiro, a empresa responsável por mais de 40% da transmissão nacional, mais de 36% da geração do país e, portanto, essa é uma posição também do ministro de Minas e Energia. Segundo, o que a primeira-dama tuitou, eu acompanhei agora, vi o Twitter dela, nada mais do que uma afirmativa textual. A Eletrobras foi privatizada em 2022. Eu vou além disso. Ela foi privatizada às vésperas de uma eleição, no ano eleitoral, e, portanto, eu vejo apenas como uma manifestação natural e real de um quadro que
realmente, de um fato que realmente aconteceu e que gera instabilidade para o setor elétrico nacional. Apesar de toda essa robustez que eu acabei de esclarecer, apesar de nós termos um sistema realmente moderno, nós somos um país com dimensão territorial transcontinental e temos o sistema interligado nacionalmente. O último trecho para essa interligação, o presidente Lula deu a ordem de serviço junto conosco em Parintins, que é de Manaus a Boa Vista. Essa linha de transmissão também vai ser, nós vamos ter, portanto, o país 100% interligado, mas o braço operacional do setor elétrico, que era o sistema Eletrosul, o sistema Eletronorte, o sistema Furnas, realmente os brasileiros e brasileiras perderam muito com a privatização da Eletrobras. A renúncia do presidente Wilson ontem e a assunção de um novo presidente ao cargo de presidente executivo da empresa vem reafirmar as nossas críticas à condução do Conselho da Eletrobras depois dela privatizada e vem reafirmar mais uma vez que foi realmente uma perda para o Brasil. Eu fui saber, como ministro de Estado de Minas e Energia, dessa mudança depois que a empresa soltou o fato relevante através da imprensa nacional. O governo é detentor de mais de 43% das ações dessa empresa e, portanto, eu não digo nem que sobre a consulta de uma nova diretoria executiva, mas, no mínimo, colocar a par desses desdobramentos que estariam sendo discutidos no Conselho, para todas as brasileiras e brasileiros, para a União poder participar mais ativamente de uma decisão com essa magnitude, deveria ter sido feito na visão do governo, na minha visão como ministro de Minas e Energia. Essa mudança abrupta, sem uma sinergia com a política pública, sem uma sinergia com as nossas vinculadas, nada mais do que reafirma o que eu tenho dito. A privatização tirou a possibilidade de nós termos um sistema mais harmônico do sistema elétrico nacional. É uma posição que já externei diversas vezes e a pergunta me faz ter a oportunidade de dizer que a mudança de ontem, da forma que ela foi feita, reafirma de que a privatização fez mal, sim, ao Brasil. Repórter Vladimir Neto, TV Globo. Ministro, boa tarde a todos. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o que o governo já sabe, que foi a causa dessa falha no sistema elétrico brasileiro. O que causou a interrupção no Norte e Nordeste, o que levou à contingência planejada da ONS de minimizar as cargas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O senhor falou em um evento identificado no Ceará e outro ainda não identificado. O Jornal Globo publicou que poderia ter sido uma falha na subestação Xingu, próxima a Belo Monte. Queria saber se o senhor confirma essa informação. Enfim, o que o governo já sabe sobre a causa desse incidente de hoje? Na verdade, o que nós sabemos é de constatação eminentemente técnica. O que se sabe até esse momento é que houve... Primeiro, é importante destacar, para que haja um evento dessa magnitude, graças à robustez do nosso sistema, há de se haver uma redundância de fatos relevantes. E um desses fatos já está detectado pela ONS, que foi no norte do Nordeste, mais precisamente no estado do Ceará. O outro ainda não se sabe se foi no Xingu, mas o fato é que nós vivemos primeiro que é um setor altamente sensível. É um setor que requer planejamento, requer total e completo monitoramento, que é o que nós estamos fazendo, inclusive, em especial,
depois dos eventos ocorridos e que vocês da imprensa acompanharam muito bem, na questão das torres de transmissão que foram cerradas, literalmente, no princípio do ano, causando instabilidade no sistema. E agora um evento dessa magnitude. Por isso, como eu tenho absoluta convicção que a ONS, até pela sua característica técnica, ela não vai ter condição de dizer textualmente se esses eventos foram eminentemente técnicos ou se houve também falha humana ou até dolo. Eu estou, por se tratar, como eu disse, de um setor altamente sensível, além de determinar as apurações devidas internas pela ONS, pela ANEEL e pelas nossas vinculadas, eu estou oficiando o Ministério da Justiça para que seja encaminhado à Polícia Federal um pedido de instauração de um inquérito policial para que apure com detalhes o que poderia ter ocorrido, além de diagnosticar apenas onde ocorreu. Então, nós vamos encaminhar tanto a Polícia Federal quanto a ABIN a instauração de procedimentos para apurar eventuais dolos nesse ocorrido de hoje. Repórter Gabriela Prado, da CNN. Boa tarde, ministro. Esse incidente pode ter sido causado por motivos naturais, um raio, alguma coisa assim? E o senhor falou que é um evento raro, mas o que vai ser feito a partir de agora para evitar que mesmo esse evento raro aconteça? Primeiro, como eu disse, como nós temos um sistema muito seguro, que ele trabalha em N-1, N-1 é um sistema que trabalha em duplicidade. Nós tem que ter acontecido 2 eventos de grande magnitude concomitantes. E por ter sido 8h29 da manhã, não era, inclusive, num momento que o sistema reconhece como mais crítico. Nós temos, por exemplo, um momento do dia, que é entre meio-dia e meia e 1h da tarde, onde aumenta a geração de energias limpas e renováveis do Nordeste, que se encontram na linha do centro do Norte-Sul. E ali é um momento que a ONS tem um nível de atenção maior sobre a transmissão para o Sudeste, para o Sul e para o Centro-Oeste. Esse evento ter acontecido nesse horário da manhã, da forma que aconteceu, nos incita a estarmos pormenorizadamente pedindo, como eu disse, que outros ministérios mais especializados na apuração de eventuais práticas que não coadunam com o que é importante para o setor, seja também participem conosco da apuração do ocorrido nessa data. E sobre o nosso planejamento, como eu disse, nós já temos um sistema seguro, mas todas as ocorrências nos levam ao aperfeiçoamento. Portanto, depois que a ONS entregar o relatório final, que inclusive ela se comprometeu a fazer nas próximas 48 horas, é claro, nós queremos utilizar esse relatório para aperfeiçoar ainda mais o nosso planejamento. Repórter Manuel Ventura, do Globo. Oi, ministro, boa tarde. Eu queria que o senhor detalhasse melhor, por gentileza, do que se trata esse evento no Ceará que o senhor mencionou, como é que foi isso, se houve uma derrubada de uma torre, o que foi esse evento e o que leva o senhor a falar da possibilidade de dolo. Há alguma evidência a respeito disso? O senhor também mencionou que existe um segundo evento, os dois foram concomitantes para levar ao apagão. Que segundo evento foi esse? Alguma região já está sendo investigada? O presidente Alckmin falou uma possibilidade em Imperatriz, no Maranhão, esse evento que o senhor está mencionando, ou Xingu. Eu queria que o senhor esclarecesse isso. Obrigado. É importante que a gente se atenha nessa questão do diagnóstico, questões técnicas. O último relatório da ONS, que eu recebi há 10 minutos atrás, aponta que o único evento que se pode afirmar até esse momento é esse evento no norte do Nordeste, mais precisamente no Ceará. Não tem outro evento ainda apontado pela ONS, mas, como eu disse, em consequência da robustez do sistema, leva-se a presumir que
nós tivemos um segundo evento que foi também que causou um evento dessa magnitude. E a questão da possibilidade de dolo ou não, em consequência de ser um setor altamente estratégico, altamente sensível e fundamental para a sociedade brasileira, é importante que a gente e nós todos acompanhamos bem o que aconteceu esse ano na questão das torres de transmissão. Nós todos acompanhamos bem, e aqui não posso deixar de destacar o que eu já disse, o fato da gente ter perdido o braço operacional do setor elétrico e o governo. Aqui a prova inequívoca disso que nós estamos afirmando é a presença dos senhores aqui. Todos estão aqui no Ministério de Minas e Energia, conversando conosco. Aqui está presente a ANEEL, a Secretaria Nacional de Energia, a ONS. O governo, naturalmente, como hoje formulador de política pública e regulador, é que está respondendo à sociedade brasileira sobre o ocorrido hoje. Só que esse setor está completamente privatizado e na mão exclusivamente do privado. Aqui a prova cabal disso foi a pergunta do jornalista com relação à mudança da direção da Eletrobras ontem, e eu respondi que fui informado pela imprensa, mesmo a União sendo detentora de 44% das ações dessa empresa. Portanto, o motivo que nos levou a pedir a colaboração do Ministério da Justiça, da Polícia Federal e da ABIN na apuração do ocorrido de hoje em consequência do contexto e também por ser um setor altamente estratégico e importante para todas as brasileiras e brasileiros. Houve uma sobrecarga na transmissão do Ceará, o que fez com que o sistema entrasse em colapso naquela região. E aí eu quero, mais uma vez, destacar a segurança do sistema. Quando aconteceu isso, o sistema, a ONS imediatamente agiu, modulou a carga da energia que estava chegando para o sul, centro-oeste e sudeste, e foi isso que fez com que a carga fosse reduzida e alguns locais tivessem perda energética. Essa perda energética, portanto, não se deu graças à ocorrência de lá, mostrando a velocidade com que a resposta foi dada para poder proteger o sistema. Mas o fato é que perdeu o norte e o nordeste, tiveram uma perda abrupta no sistema, e agora as causas apontadas nós vamos usar para poder ainda melhorar mais ainda o nosso sistema nacional, que já, volto a dizer, o Sistema Interligado Nacional, um dos mais modernos do mundo. Débora Cardoso, TV Record. Olá, ministro, tudo bem? Seguinte, a gente recebeu as notas de que o sistema foi restabelecido, mas não foi restabelecido em todas as regiões, né? Alguns lugares, como Salvador, ainda demorou para ter restabelecimento e tudo mais. Como é que funciona isso com as distribuidoras? Como é que ficam as regiões que ainda estão com instabilidade no recebimento de energia? E explicar um pouco melhor essa parte. O sistema de alta tensão, que é o sistema de despacho por parte da ONS, foi completamente restabelecido exatamente às 14h49. É claro que uma ocorrência dessa magnitude, as distribuidoras que fazem a conversão da alta tensão para média e baixa tensão para atender os usuários de energia, tem que fazer algumas adaptações imediatas nas suas subestações. Então, portanto, demora algum tempo para o restabelecimento chegar em 100% dos consumidores de energia do Brasil. Nós esperamos, não temos dados exatamente porque são muitos pontuais, mas nós temos a expectativa de que até no final da tarde 100% dos consumidores de energia estejam restabelecidos. Mas o fato ocorrido
hoje às 8h29 da manhã, ele foi completamente restabelecido às 14h49. Rafael Bittencourt, Valor Econômico. Ministro, qual o prazo que vocês trabalham para que tenham uma apresentação de um relatório com informações mais completas, né? E se isso deve gerar algum tipo de sanção, no caso de, se for percebido aqui, as empresas concessionárias que atuam nessas linhas onde foi percebida a falha, né, teve algum tipo de responsabilidade sobre isso? Se detectada a responsabilidade, com certeza as sanções serão aplicadas. Por isso, o nosso cuidado, o nosso zelo com o setor energético brasileiro nos levou, além do pedido imediato de apurações por parte da ANEEL e da ONS, nos levou a pedir também ao Ministério da Justiça que instaure um procedimento para nos ajudar na apuração desse evento. Em consequência, volto a dizer mais uma vez, do contexto que vem acontecendo esse ano, desde a derrubada das torres no princípio do ano. Carolina, TV Band. Boa tarde, ministro. Eu fiquei com uma dúvida, o senhor falou de 2 eventos concomitantes, né? Ou seja, ao mesmo tempo ali. Não existem mecanismos de segurança, de defesa que poderiam identificar isso, porque se acontecem 2 eventos de grande porte ao mesmo tempo, qual é a garantia de que isso não vai se repetir em outro momento? Como que o senhor pode, né, porque o senhor falou que é um dos sistemas mais seguros do mundo, então 2 eventos ao mesmo tempo chama a atenção, né? Então, o que pode ser feito, o que poderia ter sido feito, já tem alguma conclusão sobre isso? É exatamente isso que a pergunta já nos ajuda a responder. 2 eventos ao mesmo tempo demonstram que nosso sistema, trabalhando em N-1, ou seja, precisa de que haja 2 eventos. Nós temos alguns exemplos que nós trabalhamos, que o sistema trabalha inclusive em N-2. Por exemplo, quando vai ter o Réveillon do Rio de Janeiro. Aí a ONS estabelece um sistema de contingência e a transmissão passa a trabalhar em N-2, o que faz com que a gente trabalhe com tripla redundância. Nós trabalhamos, é como se nós houvéssemos, hoje, trabalhando no dia a dia em N-1, nós temos 2 estradas. As 2 têm que terem acidentes nas 2 juntas, para que ocorra uma interrupção do tráfego. E em momentos mais drásticos, onde a gente precisa de estressar o sistema, nós acionamos N-3, N-2, que nós trabalhamos com 3 estradas. Então, ou seja, é um sistema seguro, é um sistema moderno. Nós estamos, inclusive, aí respondendo como que nós vamos fortalecer ainda mais o nosso sistema. Uma das primeiras providências que tomamos foi iniciar um processo de rápido planejamento para concluir os projetos e poder fazer os leilões de linha de transmissão que permitissem a gente fortalecer e robustecer o sistema de transmissão nacional e também os investimentos em energia limpa e renovável, em especial os investimentos em eólica e energia solar no Nordeste brasileiro. O primeiro leilão ocorreu mês passado, todos acompanharam, com a participação de mais de 40 players, mais de 20 players internacionais e 20 players nacionais, leilões de 16 bilhões de reais, foram contratados por 50% de deságio, ou seja, o consumidor brasileiro teve a vantajosidade de ter contratado por 50% de deságio essas linhas de transmissão, o que vão permitir a robustez ainda maior do nosso sistema de transmissão. E mais 40 bilhões de reais estão planejados para até março do ano que vem. Então, são investimentos extremamente robustos, extremamente importantes, fundamentais e imprescindíveis para que o Brasil seja, como eu tenho absolutamente certeza que vai ser, o grande protagonista da transição energética no mundo. Mas levando em consideração sempre aquilo que eu digo, em primeiro lugar, a segurança energética nacional. E essa segurança está garantida exatamente porque nossos reservatórios estão cheios, nós estamos com um sistema bem planejado, estamos
com estabilidade no sistema, e o que aconteceu foi um fato superveniente e que nós queremos agora ter pormenorizado, mas cuidadosamente, criteriosamente, com todo critério, ter a causa efetiva do que aconteceu hoje. Por isso, nós estamos trabalhando em conjunto com outros ministérios. Eric Rianelli, Globo News. Olá, ministro. Boa tarde ao senhor. Eu queria entender uma coisa que não ficou clara na sua resposta anterior. Um evento, uma sobrecarga, uma falha na subestação Xingu, em Arapuru, no Pará, próximo a Belo Monte, é um ponto que vem sendo apurado e investigado por essa comissão montada para apurar o que houve hoje? Todas as possibilidades foram aventadas, essa em especial por se tratar de um ponto altamente nevrálgico do sistema. Os primeiros levantamentos se dão exatamente nos pontos mais nevrálgicos. E essa subestação, essa linha de Tucuruí, é uma linha de 500 kV e, portanto, uma linha altamente importante para o sistema. Então, foi a primeira linha a ser levantada como uma possibilidade de exaustão. Agora, a única afirmativa que a ONS faz, do ponto de vista de uma apuração até agora, é esse levantamento no Ceará. As outras estão em levantamento, a ONS coloca como prazo limite 48 horas para ela apontar e diagnosticar o que efetivamente fez com que o sistema tivesse essa interrupção. Agora, sem deixar de destacar as ações imediatas que foram tomadas pelo Ministério de Minas e Energia, pela ANEEL, pela ONS, que levaram a ter o sistema parcialmente restabelecido uma hora depois. Já o Sudeste, o Centro-Oeste e o Sul estavam completamente restabelecidos, e 6 horas depois o sistema interligado nacional completamente restabelecido, com todas as brasileiras e brasileiros voltando a ter energia segura nas suas residências, nas indústrias, e o país na normalidade. Mariana Carneiro, Estadão. Obrigada. Boa tarde, ministro. Duas perguntas. Primeiro, se vocês têm alguma informação preliminar, está claro, pelo menos pelo nosso entendimento, que foi numa linha de transmissão o problema no Ceará. É isso mesmo? Só confirmar. Esse especificamente foi numa linha de transmissão. Tá. O que não descarta a possibilidade de uma variação na geração em algum ponto, outro ponto, concomitante com esse problema na transmissão, o que gerou esse colapso do sistema. Volto a dizer, em poucos minutos a ONS já tinha protegido o que era possível, e mais precisamente essas regiões. O Sudeste e o Norte já estavam comprometidos, tanto é que uma hora depois já estavam restabelecidos onde pôde ser, onde recebeu a proteção imediata, e 6 horas depois restabelecido todo o Brasil. Tá. Agora, sendo uma linha de transmissão privada, a empresa concessionária não prestou nenhum tipo de informação para o governo sobre o que pode ter acontecido no Ceará, já que é o fato que vocês... Não prestou. E só para concluir aqui para o meu amigo não me Fique à vontade. Por que no Nordeste levou 6 horas para se restabelecer a energia, enquanto que no Sul, Sudeste e Centro-Oeste levou só 1 hora? Uma suposição é que a energia no Nordeste é basicamente eólica e solar, e aí demora mais tempo para voltar? Não, pelo contrário. A grande sustentação do setor energético nacional ainda é as nossas hidrelétricas. E a grande capacidade de produção de energia hidrelétrica no Brasil, ela também está no norte do Brasil. Nós temos lá, por exemplo, Belo Monte, Tucuruí, Giral, Santo Antônio, estão todos no norte do Brasil. As maiores hidrelétricas do Brasil estão no norte do país. A questão do norte e o nordeste terem sofrido mais horas sem energia é porque o ocorrido foi no nordeste brasileiro. Então, a afirmação é de que foi restabelecido porque o sistema, quando ele detectou o problema do colapso, ele protegeu onde
não tinha tido ainda a consequência do episódio. Mas, e lá no Nordeste, como os episódios, um já detectado ocorreu lá, e provavelmente o segundo também, ou se foi um outro evento na mesma linha e que causou desdobramento, o Norte e o Nordeste já estavam com a energia interrompida. Volto a destacar, menos de 6 horas depois, o sistema está completamente restabelecido. Nenhuma informação, por isso eu destaquei aqui hoje, muitas vezes manifestada por nós, a indignação nessa relação com a maior geradora e transmissora do país, com a Eletrobras. É importante que é uma empresa estratégica como a Eletrobras e outras grandes empresas do Brasil, mas a Eletrobras em especial, tenham uma sinergia muito grande com o poder público, porque é do poder público que a sociedade pede respostas. É aqui nesse auditório do Ministério de Minas e Energia que eu estou tendo a oportunidade de falar com todo o Brasil, com todas as brasileiras e brasileiros, através da imprensa nacional, e explicar o ocorrido, dizer o que nós estamos fazendo. Então, por isso é que eu sou crítico à questão de um setor tão estratégico para o Brasil estar completamente privatizado. Já que isso, infelizmente, é um fato, pelo menos que nós tenhamos uma sinergia, uma relação próxima como órgão, como governo, como quem tem a responsabilidade de formular a política pública do setor elétrico, a ANEEL como reguladora do setor elétrico e as outras vinculadas nossas, para que a sociedade ganhe com isso. Nós não tivemos ainda sequer a solidariedade da Eletrobras nesse sentido, mas, como eu disse, nós vamos levar a cabo as apurações, tanto do ponto de vista técnico, quanto outras possibilidades, para que a gente possa ter o melhor diagnóstico e tomar as melhores providências com relação ao ocorrido no dia de hoje. Que eu volto a dizer, é indesejado, ninguém gostaria que acontecesse, mas fato é que demonstrou, nos dá a oportunidade de demonstrar que nós temos um sistema robusto, que tem segurança energética no Brasil, não é problema de geração de energia, diferente do que nós tínhamos no Brasil há menos de 2 anos atrás, que por falta de planejamento nós chegamos à beira da possibilidade de um colapso do setor elétrico brasileiro. Todos sabíamos, todos que estão aqui acompanharam que nós estávamos no bandeira vermelha, os nossos reservatórios extremamente estressados, térmicas despachadas a preço de ouro. Inclusive, semana passada, eu fui questionado pela imprensa, fui perguntado sobre a possibilidade, acho que a própria Eletrobras estava reclamando do preço do PLD, do preço da energia elétrica do Brasil, que a geração estava sendo remunerada a preços mais baixos do que no passado, e se havia possibilidade de autorizar a exportação de energia hidrelétrica para outros países, em especial Argentina e Uruguai, onde nós já estamos interligados. E eu disse que era mais fácil nascer dente em galinha, porque eu, desde o princípio, disse que nós só vamos verter uma gota de água do Brasil exportando energia. E, diga-se de passagem, a maior parte deles hoje não servem só ao setor elétrico, eles são de uso múltiplo, como é o caso de Furnas, de Três Marias, da Chesf. Tem várias comunidades ou cidades que vivem desses lagos. Então, nós só temos que utilizar esses reservatórios para poder trazer segurança energética para o povo brasileiro. E, então, está completamente vedada a possibilidade de nós vendermos energia hidrelétrica, energia hidráulica, a não ser em períodos que a gente esteja vertendo água. Marisa, Agência Infra. Boa tarde, ministro. Primeiro, antes de fazer minha pergunta, eu queria tirar uma dúvida. Essa linha no Ceará é da Eletrobras? A que o senhor estava falando? Oi? Essa linha de transmissão do Ceará que o senhor falou era da Eletrobras ou não? Isso.
Não tenho essa informação segura se ela é da Eletrobras. Agora, independe dessa linha ser da Eletrobras. Fato é que a Eletrobras detém a maior parte da transmissão do Brasil e a maior parte da geração do Brasil. Portanto, é uma empresa extremamente estratégica para o Brasil. Esse foi o destaque que a gente fez. Perfeito. Então, eu queria entender, o senhor falou um pouco sobre a sobrecarga de energia e também citou a intermitência das renováveis. Então, a minha pergunta é no sentido se a matriz atual, que é cada vez mais composta por renováveis e intermitentes, isso pode dificultar a operação do sistema e isso pode ter sido um fato que levou a esse problema que aconteceu e que gerou essa sobrecarga? O sistema tem que se aperfeiçoar e se adaptar às energias limpas e renováveis. Fato é que elas são fundamentais e imprescindíveis para a transição energética. As energias eólicas, as energias solares, o Brasil é o país que, sem dúvida nenhuma, será o grande protagonista da transição energética, já contribui muito com a sua limpa matriz energética. Nós temos 88% da matriz do setor elétrico limpa e renovável, 50% da matriz geral nacional. Eu estive na Índia agora e pude ver a grande expectativa que o Sul Global tem, que o mundo tem no Brasil, em especial sob a liderança de um perfil, de um líder como o presidente Lula, de liderar esse processo na relação do Sul Global com os países industrializados para poder monetizar essa matriz energética, tanto no setor elétrico quanto na área dos biocombustíveis, outra grande potencialidade nossa, para que a gente possa fazer o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico com frutos sociais para combater a desigualdade e a questão da sustentabilidade. Então, as energias limpas e renováveis são uma realidade, a eólica é uma realidade, a solar é uma realidade, elas são um caminho sem volta e o sistema tem que cada vez mais se modernizar para que possa convergir as energias estáveis, que são, volto a dizer, em especial a energia hidráulica. Eu sou um entusiasta da energia hidráulica, até porque o Brasil tem também essa potencialidade. Todos conhecem o Brasil como um país capaz de ser o grande celeiro de alimentos do planeta. E nós seremos também o grande celeiro de energias limpas e renováveis para, inclusive, descarbonizar outros planetas através do hidrogênio verde. Então, o fato é que o encontro dessas duas energias na linha de transmissão norte e sul, elas, em certo período do dia, elas limitam a capacidade, ela tem a capacidade limitada de poder fazer a transmissão. Por isso, nós fizemos leilões de transmissão dos 16 bilhões esse ano, parte deles no norte de Minas, no Jequitinhonha, no Mucuri e na Bahia. Agora vamos levá-la até, nos próximos leilões, até exatamente o norte do Ceará, passando pelo Rio Grande do Norte, pelo Piauí, chegando até o norte do Ceará, a fim de que a gente robusteça esse sistema de transmissão para não só evitar colapsos como esse, mas também permitir que investimentos vultuosos possam ser feitos na geração de energia, aumentando a nossa oferta e, consequentemente, melhorando o custo da energia para o consumidor brasileiro. Paola, SBT. Oi, ministro. Oi a todos, boa tarde. Ministro, sobre essa questão que o senhor falou que a concessionária do Ceará não prestou informações a respeito dessa falha de transmissão. Ainda que seja uma concessionária, um serviço privado, ela não deveria prestar, de fato, essas informações para a ONS a respeito de toda essa situação? E ainda outra questão. A Eletrobras, o senhor está falando sobre como houve essa dificuldade a respeito da questão de transmissão por conta da privatização, mas há uma relação direta entre esse conflito e a transmissão realizada pela Eletrobras? Ou o senhor comenta sobre como, de uma forma geral, haveria esse conflito? A segunda pergunta, por favor. Da Eletrobras, se há uma relação direta entre esse conflito que a gente está vendo hoje do apagão e o serviço que é feito pela Eletrobras, ou se as críticas que o senhor faz a respeito da privatização são a respeito do fornecimento, do serviço, do sistema como algo geral aqui do país?
A primeira questão, até por uma questão de formação e de perfil, eu não sou de terceirizar a responsabilidade. Então, eu não quero terceirizar a responsabilidade por uma empresa privada que deveria comunicar um ocorrido em menos de 6 horas ao poder público. Eu acho que a responsabilidade é nossa, é das nossas vinculadas, é da ANEEL, é da ONS, é do Ministério da Energia, de dar resposta às brasileiras e brasileiros. Portanto, nós estamos, poucas horas depois do ocorrido, já restabelecido o sistema, aqui conversando com toda a imprensa nacional, para chegar a todos os lares do Brasil e poder dizer como que está o setor elétrico brasileiro nesse momento. Então, eu acho que o que nós temos que fazer é nos robustecer cada vez mais. Por isso, eu repito as minhas críticas à privatização da Eletrobras, porque nós temos que robustecer a nossa agência de energia elétrica, nós temos que robustecer a nossa ONS, nós temos que robustecer a nossa Secretaria Nacional de Energia, para que, a partir da nossa realidade, infelizmente, de termos nosso sistema elétrico completamente entregue ao setor privado, muitas vezes, infelizmente, na mão de gestões temerárias, no mínimo no sentido de que não são feitas por profissionais da área, técnicos da área, muitas vezes são executivos de outras áreas que têm um foco, e nada contra o lucro natural. O Brasil precisa de crescer, gerar emprego e renda, gerar oportunidade. Então, nós queremos estimular o setor privado. Não tem nada a ver com isso as nossas críticas. O que tem a ver é que eu considero o setor elétrico um setor extremamente estratégico. Basta dizer que uma ocorrência como essa causou toda essa, vamos dizer assim, preocupação a todas as brasileiras e brasileiros, a todo o setor produtivo, a toda a imprensa nacional, ou seja, se tornou quase que o fato do dia. Isso demonstra a sensibilidade do setor elétrico. Por isso, nós temos a total, completa e restrita dimensão do que esse setor representa. Por isso, a serenidade, o equilíbrio da gente estar cobrando, mas a firmeza, ao mesmo tempo, da gente estar cobrando uma proximidade e uma relação que venha respeitar a governança e a natureza jurídica dessas empresas, mas sem perder a autoridade de quem tem o dever e a responsabilidade de formular a política pública do setor elétrico e de fiscalizar o setor elétrico. Então, sobre a primeira pergunta, é isso. Sobre a segunda, eu seria leviano em apontar que há uma causa direta com relação à privatização da Eletrobras. O que eu digo, o que não posso faltar é com a coerência. A minha posição sempre foi essa, e não vai deixar de ser, de que um setor estratégico como esse deve ter uma mão firme do Estado brasileiro. Saúde, segurança, setor elétrico, são, além de educação, são deveres, além de constitucionais do Estado brasileiro, são, eu volto a repetir o exemplo. O Brasil está nesse auditório aqui hoje, representado pelas senhoras e pelos senhores, conversando com o poder público. Ninguém bateu na porta da Eletrobras para saber o que aconteceu nesse episódio de falta de energia hoje. Nós não temos o dado se essa linha em especial é da Eletrobras. Eu só destaquei que a Eletrobras era o principal braço do governo brasileiro do ponto de vista operacional, e a Eletrobras é uma empresa que detém esmagadoramente a maior parte da transmissão e a maior parte da geração do Brasil. Sueli Monteiro, Canal Energia. Oi, ministro, tudo bem? Eu queria que o senhor esclarecesse melhor, porque primeiro o senhor levantou suspeitas de que poderia ter havido uma sabotagem. Tanto é que houve essa determinação para uma investigação. Depois o senhor levantou a questão da Eletrobras ser uma empresa privada e deter boa parte da geração e transmissão no país. Isso é uma questão que é temerária do ponto de vista do governo. A gente sabe que o Nordeste tem batido recorde de geração de energia eólica e solar, e que o ONS sempre aponta para a grande complexidade de operação dessas fontes, que elas são variáveis.
O que eu queria saber do senhor, queria que o senhor fosse mais direto em relação a isso. O governo está descartando que tenha sido simplesmente uma questão de gargalo mesmo, que pelo fato de ter tido essa complexidade, aí, pode ter tido algum problema lá na operação desse tipo de usina e que derrubou a linha, enfim. Vamos esclarecer, aproveitar a oportunidade da sua pergunta para esclarecer. A única motivação que nos leva a poder pedir que o Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, também participe da apuração do ocorrido hoje, a única e exclusiva motivação é a sensibilidade do setor elétrico nacional. É a nossa clareza de que, com esse setor, nós não podemos transigir na segurança. Ou seja, não há, por parte nossa, nenhum apontamento leviano de responsabilidade. O que se afirmo, e aí eu fiz pela pergunta do seu colega, é de que, se afirmar que a Eletrobras foi privatizada em 2022, nada mais é do que fazer uma constatação da realidade. Ela foi privatizada em 2022 e eu sempre fiz a minha manifestação de que isso não foi bom, em especial no modelo que se ocorreu. O que não me tira em nenhum momento o dever e a responsabilidade de pelo contrário, de me relacionar cada dia mais, com maior proximidade, com essas empresas, em especial a Eletrobras, para poder exatamente criar uma sinergia e um equilíbrio entre o interesse privado, porque agora ela é eminentemente privada, apesar de absurdamente dos brasileiros e brasileiras deterem mais de 40% das ações dela, nós não temos sequer hoje um representante no conselho dessa empresa. Eu acabei de dizer, e é importante ressaltar, que eu fui comunicado da mudança da direção executiva da Eletrobras pela imprensa e só depois recebi uma mensagem do presidente eleito pelo conselho. Ou seja, fui saber de uma mudança de uma empresa tão estratégica que até seria natural que acontecesse se a União não tivesse nenhuma participação. Mesmo assim, seria de se estranhar. Poderia ter, por ser uma empresa regulada, uma tensão, vamos chamar assim, com o governo brasileiro. Mas mesmo o governo, ou seja, o governo representando o governo União, representando brasileiras e brasileiros, detendo de balaiada a maior parte das ações, isso não foi respeitado nem com consideração pelo Conselho da Eletrobras, que é composto hoje exclusivamente por aqueles que compraram a empresa em 2022. Então, ou seja, o fato é uma constatação de que essa relação não está adequada. Essa correlação de forças entre União, com mais de 40% das ações da empresa, e Eletrobras, não está equilibrada. Porque se quem detém 6, 7, 8, 10% da empresa, pelo modelo que se estabeleceu no momento da privatização, ele detém o poder de escolher, sem sequer comunicar, os dirigentes dessa empresa, que vão no dia a dia correlacionar com a ANEEL, com a ANS, com o Ministério da Energia, com o Ministério da Fazenda, com o governo, tem um desequilíbrio nessa correlação. Essa é a nossa reflexão, e que eu acho que explicar aos senhores e às senhoras ajuda a explicar o Brasil. Ajuda a explicar os brasileiros e brasileiros. Não é uma questão teórica ou ideológica, é uma questão de bom senso. Qualquer acionista tem o direito de saber
pormenorizadamente o que está acontecendo numa SA. Em especial um acionista que representa o povo brasileiro, que representa a sociedade. E essa correlação de forças está desequilibrada. Por isso, há uma ação no Supremo Tribunal Federal para tentar recompor essa correlação. Nada mais do que isso. Eu tenho sido muito questionado quando vou a São Paulo, nos eventos, em especial do mercado financeiro, por que o governo está questionando, numa ação no Supremo Tribunal Federal, a questão da proporcionalidade no Conselho da Eletrobras. Eu vou responder, para que não aconteça o que aconteceu ontem. Para que brasileiras e brasileiros saibam em primeira mão o que vai acontecer numa empresa que os brasileiros são donos também. Nós somos donos também. Todos os brasileiros são donos também da Eletrobras. E vão ter notícia do que está acontecendo. Ah, porque é uma corporation. E essa corporation, o modelo dela é esse. Eu entendo que é um direito, como o setor elétrico é um setor extremamente judicializado, e os senhores sabem disso, por que só o privado que pode judicializar contra a União? Por que a União, quando acha inadequado, não pode judicializar? Porque judicializar é usar um meio adequado de debater dentro de um processo uma possível distorção, que eu tenho convicção que acontece hoje na Eletrobras. A Eletrobras ter tido a notícia ontem, pela imprensa, de que o presidente Wilson tinha renunciado e que imediatamente, exatamente na minha opinião, aí me permita uma manifestação de indignação, às pressas, se escolhe um novo presidente executivo da empresa, poucos minutos depois da renúncia, e o governo brasileiro vai tomar conhecimento através da imprensa nacional. Na minha visão, qualquer um que se aprofundar nesse tema vai achar essa correlação inadequada. Ana Júlia Lopes, Poder 360. Boa tarde, ministro. Então, eu fiquei sabendo que o senhor teve uma conversa com o presidente Lula na volta para Brasília, de Assunção para cá. E eu queria saber, né, o que ele cobrou, com o que ele está mais preocupado com essa questão do apagão. Ele cobrou urgência em algum quesito aí? É isso. O presidente Lula, nós todos sabemos o quanto que ele tem se dedicado a fazer, além de liderar o país do ponto de vista político, ele tem se dedicado à gestão. A pasta de Minas e Energia teve a oportunidade de despachar sobre questões técnicas e operacionais com o presidente Lula nesses 8 meses de governo, seguramente mais de 35 vezes. Ou seja, é um setor que ele conhece muito, é um setor que ele está sempre muito presente. O presidente Lula nos deu a alegria de estar presente presencialmente nesse ministério, de estar nesse ministério presencialmente na primeira reunião do Conselho Nacional de Política Energética. Participou ativamente dessa reunião, uma reunião de mais de 4 horas. E o que aconteceu hoje, o que ele nos determinou, naturalmente, foi que a preocupação, num primeiro momento, deveria ser, como foi feito, deveria ser restabelecer o mais rápido possível a energia para todas as brasileiras e brasileiros, como foi feito. E, naturalmente, é claro, mantê-lo informado sobre os desdobramentos dos motivos e das causas que fizeram essa interrupção de energia. Thalita, TV Cultura. Boa tarde, ministro. São 2 perguntas. Essas críticas à Eletrobras, tanto da primeira-dama Janja, quanto que a gente vem ouvindo de parlamentares, enfim, o senhor não acredita que elas politizam e prejudicam um debate que deveria ser técnico? E a outra pergunta é, por que demorou tanto tempo para religar a energia em todo o país? Eu sou um democrata por natureza. Primeiro, eu não vi o Twitter dela como uma crítica, eu vi como, repito, como uma constatação.
ela não apontou para nenhum fato específico, ela simplesmente afirmou de que a Eletrobras foi privatizada em 2022. Eu dou um passo à frente, foi privatizada em 2022, a 3 meses da eleição, e de forma extremamente danosa ao setor elétrico brasileiro. Ponto. Então, não vejo isso como uma manifestação natural de... Até porque, se eu fosse fazer críticas, se você pegar as manifestações de parlamentar, de outros agentes da política, 10 minutos depois do ocorrido, parecia mais uma efusiva comemoração. Parecia mais a goleada do Atlético do Cruzeiro em Minas Gerais, porque era gente parecendo que nós estávamos entrando numa partida de futebol. Criticando, dizendo que o país vive um apagão. O apagão quase viveu há 2 anos atrás. Foram críticas extremamente que me entristecem como gestor, como quem está preocupado em ver o Brasil crescer e combater a desigualdade, um país que nós sabemos com tantas diferenças, com tantos problemas reais da sociedade para a gente debater dentro do governo, quando tem um problema que é pontual, que não é sistêmico, que está sob a égide de um bom planejamento, ver a comemoração de parte da oposição me entristece, porque é a torcida do contra. A oposição, naturalmente, ela existe para poder debater ideias e não efusivamente comemorar algo que prejudica, mesmo que momentaneamente, e cria instabilidade na sociedade brasileira. Então, eu acho que ampliar de forma pouco produtiva ou nada produtivo uma manifestação natural de uma realidade. Sabrina, Agência Brasil. Boa tarde. Eu queria só confirmar, então, foram nos 25 estados mais Distrito Federal, o único que ficou de fora foi Roraima mesmo, né? Vocês têm ideia de quantos consumidores foram atingidos e se, independente da causa da interrupção, se os consumidores, as empresas podem pedir ressarcimento, se é direto com as distribuidoras, se é a mesma forma de sempre? É a mesma forma de sempre. Todo mundo, como eu disse aqui, na questão da união com a Eletrobras, todo mundo tem o direito de judicializar, né? Desde que tenha motivo e tenha apontamento de causa. Mais ou menos 1/3 dos consumidores brasileiros foram atingidos. 1/3 dos consumidores. Nós temos 90 milhões, entre 85 e 90 milhões de consumidores brasileiros, então, em média, 27 a 29 milhões de brasileiros tiveram essa interrupção momentânea de energia. Volto a dizer, graças à capacidade resolutiva de resposta do governo, graças à criação, através de uma portaria 61 de 2023, que eu tive o cuidado de criar esse grupo, que em qualquer comitê de crise, que qualquer evento do setor elétrico, ele atua minutos depois, já muito coordenado. E aqui eu queria agradecer à ANEEL, com a presença do Dr. Sandoval e dos outros diretores, agradecer ao ONS, muito coordenado. Eu tive a informação praticamente 12 minutos, 13 minutos depois do ocorrido. E a partir daquilo ali eu liderei em todo o processo, inclusive na viagem, liderei todo o processo, os desdobramentos e de forma resolutiva. A minha preocupação é que chegasse à noite, né, que aí nós íamos sentir mais que diretamente a interrupção da energia. Então, nós conseguimos restabelecer aí o mais rápido possível a energia para todos os brasileiros e brasileiras. Então, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a compreensão, a presença de todos os senhores e das senhoras, dizer que esse diálogo tem que ser permanente. Os questionamentos por parte da imprensa são salutares e às vezes até as críticas, para que a gente melhore a gestão.
fazem parte da democracia. Ainda bem que o país voltou a ser tratado dessa forma, que a imprensa voltou a ser respeitada. Há isso aqui, a franqueza, a olho no olho, a liberdade de jornalistas perguntarem o que compreendem que devem fazê-lo para poder esclarecer a população. Eu quero destacar que eu reconheço, sempre tive essa relação em mais de 30 anos de vida pública. Fui diretor-geral da maior autarquia do país, que é o DENIT, fui secretário de Estado da Saúde, fui secretário de Estado de Metropolitana e só sobrevivi por essa relação com a imprensa. Sobrevivi exatamente pela clareza que a imprensa traz e as demandas que a imprensa traz para o poder público, que às vezes é o mais, está no âmago do que a sociedade quer. Então, eu quero agradecer, dizer que sempre são setores muito sensíveis. O Ministério de Minas e Energia, ele tem uma participação de mais de 40% no PIB nacional, todo o setor elétrico nacional, todo o setor de petróleo e gás e todo o setor mineral do país, em especial nesse momento onde se discute os minerais críticos, as terras raras, e o Brasil tem essa grande potencialidade do setor mineral para contribuir na questão da transição energética. Então, essa clareza, essa franqueza, essa proximidade, nós queremos sempre ter com os senhores e com as senhoras, para que a gente possa esclarecer e possa também aperfeiçoar o nosso sistema. Pessoal, quero agradecer, a gente vai encerrar, porque já tem mais de 1 hora de coletiva. Hoje. Marla Sabino, Agência Estado. Mais quantos aí, Ami? Só por causa do horário. Mais 3, né? Então vamos mais 3 aí, fica à vontade. Ótimo. Boa tarde, ministro. Boa tarde, secretários. Boa tarde, diretor da ANEEL. Eu tenho algumas perguntas para o senhor. A ocorrência aconteceu por volta de 8h30 da manhã e o senhor já comentou que foi numa linha de transmissão. O Ministério... Uma das ocorrências. Uma das ocorrências, desculpa. Ainda não foi identificado a quem pertence essa linha? A ONS, que é a responsável direta por apresentar uns relatórios, todos os relatórios de interrupção do sistema, ela está em contato, está nesse grupo, e ela pediu, e naturalmente é necessário, para que ela seja precisa e segura, o tempo de 48 horas para apontar as causas, até porque é fundamental e imprescindível que a gente destaque isso. A primeira preocupação é com o restabelecimento do suprimento. Depois a gente vai buscar apurar especificamente e com extremo critério os eventos e, consequentemente, fazer as devidas apurações. O que, naturalmente, eu não posso esperar, em consequência de ser o setor elétrico brasileiro, para poder tomar as atitudes que nós estamos tomando agora. Mas isso é relevantíssimo, mas não foi a primeira prioridade do Ministério de Minas e Energia. A primeira prioridade foi restabelecer o suprimento de energia elétrica para todas as brasileiras e brasileiros. Agora, sem tranquilidade, mas com serenidade, a gente vai apurar o ocorrido, vai fazer os devidos desdobramentos. Estamos todos, como estivemos nos episódios das torres de energia, mobilizados para dar tranquilidade ao Brasil. Alexa Solomão, Folha de São Paulo. Obrigada, ministro. Ministro, o senhor insinuou que houve sabotagem. Há indício ou não há indício de sabotagem? Eu volto a destacar... Mais uma, só. Eu volto a destacar que não há insinuação, porque a insinuação ela é leviana. Há, na verdade, um critério que eu estabeleci em consequência das gravidades do ocorrido no primeiro trimestre desse ano no setor elétrico nacional, de que ocorrências que não tenham apontamento de naturalidade serão tratadas pelo grupo criado através da portaria 2023 como ocorrências que devem ter a participação transversal do Ministério da Justiça e da ABIN. A última pergunta, só para encerrar, ministro.
Normalmente, quando ocorre um apagão, passado umas 2 horas, o ONS já divulga um primeiro boletim com as causas. Hoje nós não tivemos nenhum boletim ao longo do dia sobre nenhum indício dessas causas. O senhor pediu para os órgãos esperar para o senhor poder dar uma explicação? Ou realmente nós estamos, nesse momento, com uma típica dificuldade de identificar o que aconteceu nesses 2 eventos? Porque um deles nós nem sabemos o que aconteceu. Eu jamais interferiria nos boletins. E, inclusive, a pergunta é muito pertinente, porque foi tratada, inclusive, numa reunião virtual com a ONS agora, com a presença de todos que estão nessa mesa. Eu disse que eles mantivessem a regularidade das suas manifestações diárias com a sociedade, que fossem criteriosos nas manifestações, para que fossem manifestações institucionais e não fossem manifestações exclusivamente de ordem pessoal ou de ordem opinativa, né? Porque são técnicos da ONS, e que fizessem a devida apuração do que aconteceu no sistema e usassem o prazo máximo que eles normalmente pedem para entregar o relatório final, que é 48 horas. Prazo máximo. O que não quer dizer que, se eles puderem adiantar, desde que tenha segurança nesse relatório, seja feito, e nenhum problema é que eles façam, inclusive, de forma pública. Não precisa de mandar para o ministro para depois deixar público para a sociedade, não. Eles podem, concomitante, informar o ministro e mostrar para a sociedade, desde que seja concomitante. Laís Carigosa, G1. Boa tarde, ministros, secretários, diretor-geral. Eu gostaria de confirmar uma informação, então, independente da causa, o governo não sabe quem é a concessionária da linha de transmissão que foi afetada? Deixa eu dizer, vamos informar agora quem que é a concessionária. O fato é que eu só destaco que a nossa prioridade, mais uma vez, era restabelecer o sistema. Eu quero compartilhar com vocês que é algo que mexe com qualquer um que tem responsabilidade com a sociedade brasileira, em especial com o ministro de Estado de Minas e Energia do Brasil. Saber que nós estamos com um problema que atinge todos os lares brasileiros. A terceira ou quarta telefonema que eu recebi foi da minha filha dizendo que não teve aula porque não tinha condição a faculdade não teve condição faculdade de medicina, de acolhê-la lá. Então, o mesmo aconteceu com 30 milhões de brasileiros. Então, foram horas de muita dedicação, de muita angústia, de muita preocupação, de muita atitude necessária para que nós pudéssemos chegar aqui agora, porque a nossa preocupação é quantas horas vai durar, né? A carne perde, a segurança fica mais sensível, eu que sou do setor sei disso, principalmente chegando à noite. Então, isso atinge diretamente a vida das pessoas. Por isso é que eu digo que é um setor muito estratégico, muito sensível, que deve ser visto com extremo cuidado, e é isso, e esse zelo é que demonstrou, por exemplo, a presença do presidente Lula na primeira reunião do Conselho Nacional de Política Energética. Demonstrou que ele tem consciência da responsabilidade que é o setor elétrico nacional. Nós vamos saber agora. Eu já... Que eu vou... Deixa eu só explicar uma questão que eu acho que é importante para todo mundo ter clareza, tá? O que acontece, o que tem de informação com relação ao ONS? O epicentro da causa, ela ocorreu no norte e no nordeste brasileiro, especificamente no Ceará, perto de algumas linhas de 500 kV, que dentro dessas subestações existem diversos agentes transmissores. Existe a Chesf, existem outras empresas que atuam nessas regiões. A questão o evento ele acontece em milissegundos mesmo. Então, são diversos eventos concatenados em milissegundos que vão acontecendo e que vão espalhando para o Sistema Interligado Nacional o efeito que chegou a derrubar 21 GB de capacidade instalada. Eu entendo até a ansiedade dos senhores, mas falar o nome de uma empresa que
num momento onde sequer pode-se afirmar com segurança o que aconteceu, na minha opinião, até pela minha formação, eu sou muito criterioso nisso. Por isso é que eu não tive a preocupação de falar, nesse ponto específico, qual empresa que é. Aí eu seria leviano, inclusive se for da Eletrobras. A Chess, por exemplo, é do sistema Eletrobras. Mas eu seria leviano se eu tivesse a preocupação no momento onde nós estamos restabelecendo a energia do país em apontar possibilidades. Eu não estou aqui para apontar possibilidades, eu estou aqui para poder esclarecer o povo brasileiro que houve o restabelecimento, todas as providências foram tomadas nesse período e não deixaremos de comunicar à sociedade brasileira, especificamente o relatório da ONS, que eu acabei de dizer, que vai se tornar público, e os desdobramentos das outras apurações que correrão em paralelo. Para concluir... Olha, eles não quiseram... A ONS estava cuidadosa até para falar que era o Ceará. Queria dizer que era o norte do Nordeste. Depois que me disseram que era o norte e nordeste, mas deram alguma segurança que foi no norte, no Ceará, é que eu disse o Ceará. Mas, enfim, um episódio grave aconteceu ali. O que não descarta a possibilidade de serem diversos episódios no mesmo local. Como o Gentil acabou de dizer, a eletricidade são vários episódios em questões de segundo. O que nos estranha e nos leva a uma preocupação e, em consequência do nosso zelo de prevenir, para prevenirmos novos eventos, tomarmos todas essas atitudes, como eu tomei lá atrás na questão da derrubada das torres, é exatamente porque é muito sensível. Então, enfim, vamos conter um pouco a nossa ansiedade com relação às possibilidades, mas a minha garantia é que os senhores estarão informados pormenorizadamente do desdobramento dos levantamentos da ONS e das demais apurações. Pessoal, a gente vai encerrar. Vocês podem enviar... Não, pessoal, a gente vai encerrar. Vocês podem mandar para a assessoria. Não. Tivemos eventos... Em 2019 foi o último evento. 2018 maior do que esse. A resposta, ou seja, não vou dizer que o evento foi maior, mas os danos foram maiores. Os danos desse foram menores, a resposta foi mais rápida, graças a, não vou dizer que foi só a mobilização do Ministério, mas também da modernização do sistema. O sistema se moderniza a cada dia. E eu volto a dizer, o Brasil é um grande, e aí é importante a gente dizer isso, porque hoje nós estamos discutindo também no setor elétrico nacional ser o protagonista da transição energética no mundo. Então é importante que os investidores internacionais nos vejam como nós somos. E nós somos um país que tem um sistema de energia extremamente moderno, seguro e eficaz, de resposta rápida. Em outros países, nós tivemos apagões no Texas, que duraram 9 dias nos Estados Unidos. Lá não tem um sistema interligado nacional. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Brasil é um exemplo de sistema elétrico. Nós temos que nos orgulhar disso. Nem por isso nós não vamos sermos ambiciosos ao ponto de querermos ainda mais para o setor de transmissão, geração, distribuição e comercialização de energia elétrica do país. Pessoal, muito obrigado. As perguntas vocês podem mandar para a assessoria. Entre 25 e 27 milhões de pessoas. Obrigado. Não. Tivemos episódios muito maiores, de 39, 40 milhões de pessoas. Obrigado, pessoal. Não foi mal. Não, de forma alguma. Senta aí, moça. Senta aí, moça. Senta aí, moça. Senta, moça. TV Brasil, senta. Não recebi o pedido de agenda oficial ainda não.
Você acompanhou a entrevista com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre a interrupção de energia elétrica ocorrida na manhã desta terça-feira em todas as regiões do Brasil. Segundo o ministro, o que aconteceu é um evento extremamente raro pela característica do sistema de energia elétrica do país, que é feito no modelo chamado de redundante, ou seja, tem um sistema duplicado para evitar o desabastecimento. E para ter faltado a energia, os dois sistemas tiveram falhas ao mesmo tempo e, por isso, é um caso raro. O ministro disse ainda que há planejamento e segurança no sistema elétrico brasileiro. Disse também que o planejamento do sistema elétrico do país será fortalecido e que o caso de hoje está sob investigação. A qualquer momento, nós voltamos com mais informações para você. Então, continue ligado aqui no canal Gov e nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!